Olá, pessoal. Eu me chamo Vitória Diniz de Souza, sou professora de História e tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, eu trabalho como professora na Rede Básica de Ensino do Estado da Paraíba, onde leciono História na Escola Normal de Bananeiras. Também tenho desenvolvido pesquisas na área de História da Educação, História das Mulheres, das Relações de Gênero e Feminismos. Olá, eu sou a Muriel Rodrigues, sou professora de História da Educação Básica, sou pesquisadora da História das Mulheres, das Relações de Gênero, da Loucura e do Cinema. Vou falar um pouco hoje para vocês aqui sobre as relações de gênero e educação. Também sou pesquisadora da PUC-RS, sou doutoranda aqui da PUC do Rio Grande do Sul e uma das coordenadoras do grupo Liliths. E sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu quero muito agradecer vocês, né, primeiramente pela oportunidade de estar falando sobre a minha pesquisa. É a primeira vez que eu estou falando sobre depois da defesa, eu defendi agora em fevereiro desse ano. E também gostaria, né, de agradecer por terem me recebido no grupo. Acho que eu já tinha falado antes, mas vou falar de novo. Aqui no RN, eu vivo em dois mundos, né? Eu trabalho na Paraíba, mas estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estudei na Paraíba, fico sempre nesse vai para cá, vai para lá. E aqui, discutir gênero na Paraíba é um pouquinho melhor, mas no Rio Grande do Norte são poucos pesquisadores. A gente teve já uma fase um pouco melhor, assim, em questão de grupo que discute gênero e pesquisa, mas esse grupo, o único que tinha era no programa de pós-graduação que eu fiz o mestrado, porém, antes de eu entrar, esse grupo já tinha desativado, né? Então, fiquei meio sozinha ali, e o meu orientador, apesar de não trabalhar gênero, no primeiro momento aceitou o meu trabalho, e aí estou aqui, né, falando aqui sobre ele, que deu tudo certo, terminei, agora, se Deus quiser, aí, um doutorado mais para frente. Bem, falando aqui um pouquinho do título, né, que serão perfeitas donas de casa e distintas moças da sociedade. Esse era o slogan da propaganda da escola em 1925. E o título, né, o subtítulo, na verdade, é a Escola Doméstica em uma História da Educação das Sensibilidades Femininas em Natal, e o recorte entre 1914 e 1945. O meu orientador foi o Azemado Santos Soares Júnior, professor do Centro de Educação da UFRN, e o meu mestrado foi em Educação, né, não foi em História, mas aí articulando História em Educação. Queria falar um pouquinho da minha trajetória, né, para falar como é que foi, assim, eu gosto, né, porque vou falar um pouquinho da minha trajetória, eu geralmente gosto de ouvir as pessoas falando como foi a experiência, né, de como surgiu as ideias de pesquisa e os caminhos que foram tomando ao longo da carreira acadêmica. E aí eu queria falar um pouquinho, né, que no primeiro momento acho que nunca foi uma dúvida para mim estudar gênero desde a época da graduação, apesar de não ter tantas atividades relacionadas ao tema, gênero sempre foi, no primeiro momento, na verdade, História das Mulheres, né? Foi sempre uma das áreas da história que eu sempre mais me interessei. E eu lembro, assim, na época ainda do ensino médio, eu já gostava, sempre gostei muito de história, era uma das minhas disciplinas favoritas. Na época do vestibular, entrei naquela crise, né? Fazer história, não vou ganhar dinheiro, e acho que é comum em todo mundo, né? Mas aí o destino, eu falo destino, né? Mas na verdade são nossas escolhas, né? Levou aí para a minha graduação em História na Universidade Estadual da Paraíba, no campus de Guarabira, no interior. Né? Eu moro no interior do Rio Grande do Norte, e a Guarabira não é tão longe da minha cidade, eu moro em Pacifica, vocês já ouviram falar, esse nome aí curioso. E aí, nesse primeiro momento, né, fui me familiarizando com o curso e tal, e na época eu já queria discutir gênero, mas ainda não sabia como, nem onde. Eu gostava muito de literatura, fiquei pensando, vou trabalhar com literatura e tal. Mas aí, né, surgiu a oportunidade de participar da iniciação científica com a professora Alome Abrantes, que foi aí a minha orientadora, e eu trabalhei com o subprojeto Ideário Feminista na Paraíba do Norte. Na Paraíba do Norte é a atual capital João Pessoa, que mudou de nome em 1930, e aí o intuito era pesquisar através da imprensa, né, da documentação histórica que tinha ali,
para como é que o feminismo aparecia nessas páginas de jornais. No primeiro momento era o jornal A União e a revista Era Nova, que era uma revista de variedades que tinha, mas dedicada sobretudo para o público feminino. E aí surgiram uns discursos, né? Mas, sobretudo, discursos extremamente antifeministas. E aí, ao longo da iniciação científica, durou só um ano, né, minha participação no projeto, aí emergiu aí o meu TCC, que eu intitulei Megeras Agressivas e Revoltadas, né, o discurso antifeminista na imprensa paraibana nos anos 20, e aí eu foquei em analisar como é que, né, surgia esse discurso antifeminista, quais eram as estratégias, sobretudo de homens falando sobre o feminismo, de que o feminismo era uma agressão à sociedade, um perigo a ser combatido, e as feministas sempre demonstradas como figuras masculinizadas, figuras monstruosas em certos momentos também. E aí, né, meu TCC eu defendia aí, sobretudo com a teoria, né, de que, como a Marlise falou, da violência simbólica, né, enquanto uma prática de violência simbólica, sobretudo da obra do Pierre Bourdieu, mas aqui eu vou tratar na abordagem da Raquel Soyeben, né, eu usei a obra dela como aporte teórico nesse sentido, para perceber como a violência simbólica ela é muito mais agressiva até certo ponto, porque ela não é sentida, né? Ela se permeia aí toda a cultura e promove uma estigmatização da feminista enquanto uma mulher que não deve ser associada a algo bom. E aí, né, eu trabalhei com imprensa, trabalhei com história das mulheres, feminismo, e o que me levou a trabalhar com a escola doméstica. Meu projeto de mestrado que eu fiz foi em 2018, participei do processo seletivo, né, e o título era Escola Doméstica, Educação Feminina no Rio Grande do Norte, e ele não era tão diferente do que terminou sendo, né, a minha dissertação, mas eu acho engraçado desse projeto de mestrado, é que, no primeiro momento, eu queria muito fazer mestrado em História. Era o meu foco, eu estudei aquela coisa toda que quem passa processo seletivo sabe, né, de procurar orientador e tal. Mas no Rio Grande do Norte, a gente tem um problema muito com fontes. Eu queria muito trabalhar com imprensa. Mas na RN, na época que eu fiz o processo seletivo e nos anos seguintes, antes da pandemia, todas as casas de memória praticamente estavam fechadas para pesquisadores. Então, o Instituto Histórico fechado, estava reorganizando. O arquivo público fechado. Não tinha acesso a fontes, não tinha acesso a nenhum lugar, a não ser as fontes digitais. E questão de fonte digital, o trabalho ainda é muito pouco. Tem muita pouca fonte digitalizada, até pela inexistência de fontes, às vezes, no Rio Grande do Norte. Dependendo do seu trabalho, você não vai encontrar fontes, até pela falta de cuidado, né, e de preservação que tem no Rio Grande do Norte. Não tem uma política de preservação nem do centro histórico da cidade, e muito, né, dos monumentos, e muito menos dos seus arquivos. Então, eu fiquei naquela crise de, sabe, eu queria pesquisar sobre o Rio Grande do Norte porque eu morava aqui, para mim era mais fácil me locomover, né, sem carro, então como é que eu vou para um arquivo pesquisar, questão de bolsa, porque eu estava desempregada na época, então eu tinha que pensar toda na logística dos estudos, né? E aí aconteceu, eu poderia ter estudado na Paraíba, mas aí era menos conveniente para mim, porque eu teria que ir para João Pessoa é longe, é mais longe que Natal, então foi todo aí um processo de decisão, e aí surgiu a escola doméstica. Na escola doméstica, ela surgiu mais como uma curiosidade, porque eu achei a escola a coisa mais absurda para mim hoje, né? Em pleno século XXI, estudante da história das mulheres e me reconhecendo enquanto feminista, olhar para uma escola que formava donas de casa, né? E essa sempre foi a principal, o principal mote, né? A principal defesa da escola. Ela ensinava as meninas, tem até uma reportagem da Marie Claire de 1998 que eu encontrei, mostrando as meninas fazendo florzinhas ao dobrar a calcinha. E isso foi para a matéria, tipo, olha que curioso, elas aprendem a dobrar em formato de flor uma calcinha. E eu lembro que eu fiquei assim, que escola é essa? Essa curiosidade surgiu daí, e por isso que eu fui para a educação
né, que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, eu fui bem penetra, assim, porque eu não trabalhava com educação, história da educação, né, apesar de aprender num curso de licenciatura, que eu sabia sobre ensino de história. E aí decidi ir para a história da educação por causa da escola doméstica, fiz o projeto, passei na prova, aí passei na parte da defesa, e aí eu fiquei, não, deixar a história aí para o futuro e vou ficar aqui na educação por enquanto. E fui descobrindo muitas coisas sobre a escola doméstica que foram cada vez me instigando, né? E além disso, apesar de ser uma escola centenária, pensando em 1914, tem poucas pesquisas sobre ela. E a única pesquisa que eu encontrei que era bem recheada, né, que foi uma tese de doutorado, ela não tratava gênero, né? Ela tratava outros aspectos da escola. E para mim o que mais gritava era essa questão de gênero, né? Então fiquei, por que não pesquisar? Eu precisava falar, né? Aquela sensação de, eu preciso falar sobre esse assunto. E aí surgiu o projeto. E aí as aproximações teóricas e estudos de gênero, né? Eu queria falar um pouquinho, porque estudar gênero é uma diversidade de teorias, né? A gente tem uma diversidade de pesquisadores, de abordagens. E localizar aqui, desde o início do meu projeto, eu tinha 3 pessoas, né? 3 teóricos e pesquisadores que meio que permeiam toda a minha narrativa. A primeira é a Judith Butler, né? Que apesar de não ser historiadora, né? Filósofa, eu me identifiquei muito com a forma com a qual ela teoriza sobre gênero. Óbvio que é a minha leitura dela, né? A leitura a partir do meu objeto de estudo. E entendendo, né, aí algo que é clássico, mas que muitas vezes passa batido pensando no senso comum, né? De que não é o sexo que define o gênero, né? O gênero, na verdade, ele é um construto cultural, histórico, social, que é produzido por meio de práticas. Práticas essas, sejam as práticas discursivas e práticas não discursivas sobre esse corpo sexuado. Então, é a partir não é o sexo, né, o ato de nascer com uma genitália A ou B, mas sim o ato de se apropriar dessas diferenças para produzir discursos sobre elas e produzir práticas de modos, né, modos de viver, modos de ser e estar no mundo que dialoguem com uma lógica, uma normatividade, né, no primeiro momento, mas óbvio que pensar gênero é sempre pensar no plural, nas várias experiências e também naquelas identidades que fujam à norma, né, que rompam com a binaridade. A gente vive numa sociedade que valoriza muito a binaridade, né? Porém, aqui nesse primeiro momento que eu estudo, o gênero ele assume um caráter diferente do que a gente estuda hoje, né? Pensando ali que era uma sociedade muito mais rígida em questão da norma e em relação ali ao binarismo entre homem e mulher e essa questão das diferenças nas genitálias humanas que eram atribuídas aí comportamentos e tal. Se hoje ainda é assim, naquele período era ainda muito mais resistente em relação a isso. E a Guacira, né? Guacira Louro entrou aí, principalmente a obra dela com Corpo Educado, né, as Pedagogias da Sexualidade, no qual ela pensa a escola enquanto um dispositivo de educação do corpo de acordo com uma cultura do gênero, e a escola enquanto esse espaço, um espaço em que ele é generificado, seja a escola hoje, né, que é uma escola mista, e pensando na escola doméstica muito mais generificada, a partir do momento que a existência dela só é possível a partir do gênero, né? A existência da divisão de gênero é que faz com que essa escola ela exista e ganhe materialidade. E o Michel Foucault, que ele é o pano de fundo, né, das teorias, tanto a Guacira, a Judith Butler, e das teorias que eu vou desenvolvendo ao longo da minha pesquisa. As obras principais aí que entra é a História da Sexualidade, volume 1, principalmente o conceito de dispositivo, Microfísica do Poder, também, de 1993, conceito de poder também entra aí o tempo todo, e o Vigiar e Punir, com os conceitos de corpo, disciplinarização também, que são muito fortes, e pensar a escola enquanto uma instituição disciplinar. E a escola doméstica, né? A escola doméstica, ela é uma instituição de educação doméstica. A educação doméstica, ela era uma modalidade de ensino ali que emerge na Europa, sobretudo,
e ela vai se expandir pelo mundo em diversos lugares. A escola doméstica ela foi criada em 1914, na cidade do Natal, inspiradas nas Écoles Ménagères da Suíça. As escolas domésticas suíças entram aí com uma grande inspiração para a criação dessa escola. E ela foi criada por um homem, né, o Henrique Castriciano, em conjunto com a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, que foi uma instituição que ele criou para poder criar a escola doméstica. A Liga de Ensino, ela funciona como até hoje, tá? A escola doméstica ela ainda existe, como uma instituição ela administra o dinheiro, né? Administra as decisões que são tomadas ali em relação à instituição. E o Henrique Castriciano, homem, se juntou com outros homens e criaram a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, que até hoje, pelo menos do que eu estudei, acho que pouquíssimas, se houve mulheres na Liga de Ensino, foram pessoas específicas, no máximo as diretoras da escola doméstica. Quem tomava as decisões eram, sim, os homens, né? E a escola, no seu primeiro momento, ali a gente pode pegar até os anos 60, por aí, até os anos 60, mais ou menos, ela formava alunas com diploma de dona de casa. Então, o diploma, a formação delas eram donas de casa. Só que ela se enquadrava dentro daquilo que a gente entende como ensino profissional, né? E aí recebiam alunas depois do primário. Então, era uma espécie de profissionalização, apesar de profissionalizar a partir da perspectiva da dona de casa, que não é uma função social pensando ali fora do lar, né? Remunerada, com carreira. Então, era sempre esse conflito de pensar o que significava ter esse diploma, né? E a escola funcionava em formato de internato e semi-internato, destinado às moças da elite potiguar, recebendo jovens a partir dos 12 anos. Então, as meninas já com 12 anos já podiam se matricular, desde que passassem por um exame de admissão. E aí recebiam as moças do interior do estado no formato de internato, e as moças da cidade, da capital, era o semi-internato. Elas passavam o dia inteiro na escola. E uma coisa interessante, né, dessa instituição é que ela vai se inspirar, sobretudo, nas instituições europeias. Então, a educação doméstica ela vai ter diferentes formas, que ela vai aparecer em diversos momentos, mas aqui ela vai se formar e vai se inspirar especificamente nos internatos femininos europeus, que eram internatos que recebiam moças de diversos lugares, né, para ali formar damas da sociedade. E ela adotava um método imersivo experimental, no qual a escola era pensada em um formato de casa-modelo, onde a aluna, né, deveria aprender todos os conhecimentos acerca das atividades domésticas a partir de pressupostos científicos e modernos. Então, era a ciência que estava ali. Então, você tinha medicina, conhecimento de medicina, a própria área de estudo da puericultura, né, que trata, sobretudo, do cuidado das crianças, da saúde das crianças até a puberdade. E aí as mulheres elas iam aprendendo esses conhecimentos, sempre associado ali com a questão científica, né, de como deveria circular esse espaço. E aí o recorte temporal foi 1914, 1945, devido à própria organização da escola, que vai ter um rompimento em 45 e uma mudança que vai ser muito significativa e que vai mudar os destinos da escola. E as fontes pesquisadas foi o arquivo da escola doméstica, as mensagens do governador, porque a escola doméstica era uma instituição subsidiada pelo Estado, então o Estado ele pagava para a escola uma verba específica para que ela funcionasse. Legislação educacional, periódicos e livros entraram aí com a parte das fontes. E aí aqui, né, pensando no contexto de emergência da escola doméstica, ela vai ser uma escolarização feminina marcada por estritas regras que provocaram uma intensa generificação do espaço escolar, né? Pensando naquele período específico, a escolarização feminina, ela era o tempo todo evidenciada a sua diferença da educação masculina. E era a inclusão na exclusão. Ok, você pode estudar nessa escola com meninos, mas em horários distintos. Em salas separadas. E sempre nesse processo de, não pode ser o mesmo prédio. Então tem que ter a escola feminina e a escola masculina. E sempre nesse processo, as escolas, as mulheres, elas eram, sim, incorporadas aos poucos, mas sempre evidenciando essa diferença. E aí, a escola doméstica, né, essa foto aí, é uma foto do prédio da escola que está quase igual hoje. Ele ainda existe, funciona uma clínica.
E ele parece muito ainda com esse prédio, é bem bonitinho lá, assim, apesar de ser uma região bem acabada da cidade, de Natal, na Ribeira, ele está praticamente do mesmo jeito. E essa instituição surgiu em uma efervescência de discussões acerca de qual seria o melhor modelo educacional destinado às mulheres. Então, a pauta da educação feminina ela vai estar muito quente, né? Muito popular nesse período, e surgiam muitos discursos falando de como deveria ser essa educação. E aí a educação doméstica ela emerge como uma alternativa, ganhando força na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, depois da escola doméstica, surgiram outras escolas como ela, entre anos 20 e 40, além do curso doméstico ser incorporado nas escolas técnicas femininas. Até a Guacira Louro, que entra aí como... Tem um artigo dela com a Dagmar Meia que fala sobre uma escola técnica daí de Porto Alegre, né? E em Pernambuco teve várias escolas técnicas femininas que tinham o curso doméstico como uma das formações, mas era bem diferente da escola doméstica. E tinha outras escolas que adotavam um modelo semelhante. Teve em Cuiabá, teve em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais também teve uma escola doméstica parecida com a escola doméstica, mas cada um com as suas peculiaridades. E ao mesmo tempo, né, de toda essa emergência da educação doméstica como alternativa de educação feminina, ela também foi muito alvo de crítica por contribuir para a manutenção da mulher no lar, sobretudo por mulheres em defesa do feminino, ou do feminismo, perdão. Embora nem todas elas partilhavam da mesma opinião. Então, em Natal, por exemplo, quando a escola doméstica lá apareceu, você vai ter críticas na imprensa. A imprensa surge aí como um meio de que algumas mulheres vão falar: que história é essa? Uma escola para formar donas de casa? As mulheres, esse é o destino feminino. Então, você vai encontrar críticas ali na imprensa do RN nesse começo aí da escola doméstica, criticando a existência de uma instituição dessa que era financiada pelo Estado, né? E o objetivo geral era compreender, né, como os discursos desenvolvidos pela escola doméstica sobre a escolarização das mulheres produziram sensibilidades acerca da feminilidade. Então, a escola enquanto instituição de disciplina, né, mas também de produção de discursos sobre as mulheres e sobre como elas deveriam ser educadas, produzindo também várias sensibilidades acerca do que deveria ser a feminilidade, né? E o que significava ser feminina naquele período. E aí algumas questões que são importantes, que foram tratadas, né? Pensar como a feminilidade é historicamente e discursivamente produzida, como a escola agia como um dispositivo produtor, de discursos sobre a feminilidade, e como as sensibilidades das alunas eram educadas visando uma performance do gênero. Então, o gênero ali ele entra como ferramenta na imposição da feminilidade, e a educação dessa feminilidade ela atravessava todo o cotidiano escolar, desde as disciplinas dos saberes tradicionais ali, né, de português, elas tinham aula de direito, por exemplo, direito. Se era direito, elas só vão saber, era a única coisa que elas estudavam era a função social da mulher, e o que garantia, como o Código Civil de 1916, por exemplo, entrava como matéria, o que era ser uma mulher casada, quais eram os direitos da mulher casada. Então, tinha todo esse processo de formação muito focado na formação dessas mulheres. E pensando aqui, aí entra numa abordagem aí que emerge também, que é pensar a história da educação, mas pensando da educação dos sentidos e das sensibilidades a partir dos trabalhos do Taborda de Oliveira. E ele vai pensar aqui de pensar a educação, mas não só os saberes curriculares, os saberes tradicionais, mas pensar como a educação, ela objetiva educar os sentidos, aquilo que é mais imediato, e as sensibilidades, é quem dialoga com a história das sensibilidades, com o trabalho da Sandra Pesavento, de pensar como a escola ela educa a forma como sentimos, o que desejamos, como nós nos identificamos enquanto pessoas também, a escola como esse espaço, né? Um espaço que afeta a nossa subjetividade quando alunos e também quanto professores. E aí a metodologia, né? A metodologia que eu adotei, primeiro momento, paradigma indiciário, né, o método detetivesco, pensando na escrita da história a partir de indícios, sintomas, vestígios e sinais, né, como tratado ali primeiramente pelo Carlo Ginzburg,
Mas aqui eu vou seguir uma outra abordagem, né, a partir de sair dele ali, mas eu penso a partir da perspectiva do Durval Albuquerque Júnior, em que a fonte ela é percebida como um acontecimento discursivo, produzido no passado e no presente. Então, a minha fonte ela é pensada enquanto um discurso sobre esse passado, né? Então, ela não define o passado como ele é, não é o real que está ali, mas sim são discursos, é uma massa de discursos ali que eu tenho que tentar interpretar e minha própria interpretação dela emerge outros discursos sobre as minhas fontes, que são os meus discursos, né? E aí, cada pesquisador tem uma forma de trabalhar com as fontes, e você pode pegar, a mesma fonte pode ser trabalhada 500 vezes, e cada perspectiva ali, cada historiador vai fazer um uso delas, né? E aí, também usa a análise do discurso a partir da perspectiva Foucaultiana, sobretudo nas obras Arqueologia do Saber, no qual ele vai falar e definir o que é discurso, né, que nos faz essa arqueologia do discurso, né, que é o método que ele defende em primeiro momento, e a ordem do discurso, pensando ali como as práticas de coerção, como as relações de poder emergem ali do discurso, né, da produção da verdade, também pensando aí como os regimes de verdade, que não necessariamente é a verdade verdadeira, né, já que a história ela já evita o uso da verdade enquanto algo absoluto, mas sim como esses regimes, né, que vez ou outra se opõem, se encontram ou perdem a legitimidade dependendo do período histórico e, né, do contexto ao qual faz parte. E as fontes, né, elas são percebidas como enunciados discursivos. Então, eu pego a minha fonte ali e emergem vários enunciados. E esses enunciados, eles podem ser desde textos, né, escritos, as imagens, fotografias e as próprias práticas. O ato de realizar uma ação, ela pode também ali ser considerada um enunciado. E a fim de realizar uma descrição desses enunciados e da sua função enunciativa, ou seja, os efeitos, né? O que implica aquele enunciado dentro do contexto em que ele acontece, que ele emerge ali. Então, a partir dessa metodologia, eu dividi em dois, né, minha dissertação. Ela tem a introdução, primeiro, segundo e terceiro capítulo, mas acho que ficou sem som, Vitória. Ficou sem som. Acho que falta 5 minutinhos, Vitória. Vou correr. 5 minutinhos, tá? Pronto. Certo. Pensando aqui, a produção imagética discursiva do lar ideal, porque no primeiro momento, para pensar essa mulher enquanto dona de casa, é preciso pensar e idealizar um lar, uma casa que tem uma estrutura e uma organização. E aí o lar é concebido como ambiente de felicidade, aí os sentimentos são mobilizados, o lar ganha esse aspecto, e a mulher é responsável pela manutenção dessa felicidade, ela que vai ser idealizada nesse espaço. E aí, para que um lar feliz, ele fosse feliz, como a escola dizia que deveria ser, ele precisava ser higiênico, racionalizado, a partir de conhecimentos científicos sobre cozinhar, lavar, passar, costurar, limpar, cuidar, ordenar, economizar, receber as pessoas. A mulher deveria personificar administradora, empregada, educadora, cuidadora, cozinheira, lavadeira, costureira, enfermeira, pacificadora também. Além disso, deveria agir como uma dona de casa cidadã. Se ocuparia também da fiscalização dos costumes, da juventude, da qualidade dos produtos comercializados, protetora da infância e dos desvalidos, desde que não participasse da política. O trabalho só era aceito quando não eram protegidas pela figura do patriarca, né? Então, se não havia um homem naquela família, a mulher poderia trabalhar. Caso existisse um homem, a responsabilidade era dele. E os discursos produzidos pela escola convergiam com toda uma formação discursiva acerca da missão da mulher. Então, era sempre introjetando, a missão da mulher é essa, a mulher deve agir de tal maneira, a mulher não pode, por exemplo, defender o voto feminino, a mulher ela não pode trabalhar em profissões que não sejam de acordo com a sua natureza. Então, havia muito esses discursos que emergiam ali das fontes.
E aí, no terceiro capítulo, eu vou discutir as experiências escolares e os modos de subjetivação da feminilidade. Ao perceber os discursos, né, produzidos pelas ex-alunas acerca das suas experiências como donas de casas escolarizadas e diplomadas, e como subjetivaram essa feminilidade. E aí eu trouxe alguns nomes aqui, vou passar bem rapidinho sobre elas, que foram muito importantes para a construção do meu trabalho. A primeira ex-aluna foi Santa Guerra, analisada, né? Ela se formou em 1921. Ela foi diretora e professora da escola doméstica, defensora da educação doméstica como destino feminino, apesar de nunca ter assumido o lugar de dona de casa. Ela nunca se casou, foi uma mulher solteira por toda a vida, mas ela trabalhava a favor da educação doméstica e trabalhou aí como professora em toda a vida, publicou livros, sempre em defesa da educação doméstica. A Maria de Luz Lamartine, ela foi auxiliar de puericultura da escola doméstica, se formou em 1925 e participou ativamente em favor do sufrágio feminino. Ela participou da Associação das Primeiras Eleitoras na cidade do Natal. Ela era filha do Juvenal Lamartine, que foi governador ali, que junto com a Berta Lutz mobilizou toda uma política em torno da liberação do sufrágio feminino, no primeiro momento no Rio Grande do Norte, ali em 1926, 1927. E a Maria de Lourdes Lamartine, ela não só surge nesse período, mas na escola doméstica como a grande defensora do sufrágio. Ela era fã da Berta Lutz, e isso vira um tema ali. Nas fontes aparece isso descrito sobre ela. E ela foi primeira diretora do Hospital Varela Santiago, que, quem não sabe, Varela Santiago era seu marido. E aí ela abre mão do trabalho quando ela se casa, porém, depois de um tempo, ela começa a trabalhar no hospital do marido dela e vira aí a primeira diretora dele. Alex Pessoa, ela foi diretora da escola doméstica, se formou em serviço social e coordenou o serviço social médico do Hospital Onofre Lopes, que é o atual hospital universitário. Nunca ocupou a função de dona de casa, né? Ou seja, ela nunca se casou, viveu uma vida solteira, né, e independente por toda a vida. E Chicuta Nolasco Fernandes, ela se formou em 1929, foi professora e primeira diretora da Escola Normal de Natal, defendia a escola doméstica como uma escola ideal para as mulheres, ou seja, toda filha, né, tem que estudar na escola doméstica, ela acreditava realmente na instituição, e ocupou, sim, a função de dona de casa, mas assumia ser péssima nela. Ela sempre fala, né, eu trabalho com a biografia dela, de que ela não nasceu para esse tipo de serviço, e ela sempre fala muito de ser professora. E esse vai ser o principal destaque da vida da Chicuta, que era o nome da Francisca, mas fica conhecida como Chicuta. E a Noilde Ramalho, ela se formou em 1939, ela foi diretora da escola doméstica, responsável pela transformação da escola doméstica no complexo educacional que é atualmente, que tem o nome dela hoje, Complexo Educacional Noilde Ramalho, onde funciona 2 escolas de ensino integral e uma universidade. Tem a Escola Henrique Castriciano, que é uma escola de ensino misto, ainda tem a escola doméstica, e a UniRN, que é uma universidade ali que pertence à escola doméstica e à Liga de Ensino. Vou ter terminando, gente, rápido. Terminando? Estou terminando. As alunas, né, eu queria falar um pouquinho das alunas, mas é bem rápido, porque é uma característica que é muito forte, muito, muito, muito forte mesmo, é que elas sempre são lembradas pela personificação de uma performance de gênero, associada ao imaginário de mulheres elegantes, belas, educadas, refinadas, inteligentes e conhecedoras do universo doméstico e infantil. Ao mesmo tempo que os conhecimentos aprendidos na escola proporcionou que elas ocupassem outros lugares, como eu falei, né, cargos importantes, diretora, professora e tal, mas desde que não rompessem com esse ideal de feminilidade, então eram cargos sempre associados em algum aspecto com o feminino. E foram as alunas responsáveis por flexibilizar muitas das normas da escola, que se no início apenas formava donas de casas, com o tempo a escola precisou mudar de perspectiva e prepará-las para o trabalho, para a universidade. Então a escola vai passar por uma mudança muito grande a partir aí devido às suas alunas que vão exigir isso da escola. E uma escola no limiar entre a manutenção de uma tradição e a modernização para sobreviver. A escola ela mudou, precisou mudar muito para que sobrevivesse, porque esse estilo dona de casa, o diploma já não valia muita coisa. Já nos anos 40, naquele período ali que a escola vai passar numa crise e vai passar por transformações. Bom, então, pessoal, assim, a Marlise já falou, mas como no momento eu não estou pesquisando a área da educação especificamente, só quero falar que eu trabalho com esse tema, porque sou professora, como disse Marlise,
e professora na ativa, sempre, há 20 anos, e a questão de gênero e educação foi meu tema de mestrado. Então, acho que algumas de vocês já sabem, eu pesquisei as questões de gênero e loucura no mestrado, a minha dissertação foi Camila Spierinas e Eunices, condenadas pela razão, e eu trabalhei, então, um pouco da história de algumas mulheres, da loucura, fiz um documentário para trabalhar ensino de história. E esse aqui é o documentário, que também acho que algumas de vocês já conhecem. E agora, no doutorado, eu estou trabalhando outras 3 mulheres, porém são 3 personagens agora, a Baby Jane Hudson, a Reagan McNeil e a Rosemary, respectivamente, dos 3 filmes O que Terá Acontecido a Baby Jane, O Exorcista e O Bebê de Rosemary. E a partir delas, eu estou trabalhando discursos sobre mulheres e loucura, porém agora no cinema de horror. Então, essa é a minha pesquisa atual. Mas a nossa questão aqui, que abrange todos esses assuntos aqui, é a educação. Então, eu, junto com a Paula, trabalho essas questões em algumas oficinas que nós desenvolvemos com professoras, com alunas, e o artigo que eu recomendei para vocês lerem tinha a ver com isso. Então, eu vou falar um pouco para vocês, misturadinho assim, tá? Vou falar um pouco da experiência de trabalhar gênero na escola e um pouco da experiência de fazer essa formação que eu e a Paula trabalhamos. Então, eu tenho algumas lâminas aqui que a gente trabalha juntas e tal, né, Paula? Devidamente autorizadas pela Paulette, que é minha companheira. Então, aqui eu tenho o nome de 2 oficinas que a gente já trabalhou. A gente vai variando essa oficina conforme o público. Então, a gente já deu o nome para ela de Caminhos Entrecruzados, Gênero e Ensino de História, e já deu o nome de Educação e Diversidade, a escola como ponto de partida dos estudos de gênero. E já deu outros nomes também. Mas, assim, vai variando nesse assunto, tá? A questão é: qual é a relação e qual é a importância de trabalhar gênero na escola? Por que trabalhar gênero na escola? O que é trabalhar gênero na escola? E aqui eu trago algumas perguntas para a gente pensar juntas. Então, a primeira questão e eu acho que dialoga bastante assim, com o nosso texto da semana passada, da Guacira, e vai começar a dialogar com o trabalho da Vitória também, né? Que é, primeiro assim, o que é falar sobre gênero? Né? Às vezes a gente fica muito na parte teórica e se perde na prática. Então, a partir do que eu falo sobre gênero? O que é falar sobre gênero na escola? Né? Porque a gente ouve muita coisa falhada por aí, equivocada, muitas vezes propositadamente atrapalhada e equivocada, né? Então é bom a gente esclarecer essas coisas. E a terceira pergunta é: por que é importante falar sobre gênero nas aulas de história? Eu puxo para a minha área de trabalho, mas quem não for da história vai encontrar intersecções também no trabalho com gênero. Mas eu vou focar um pouco na aula de história. Então, primeiro, acho que é interessante a gente pensar sobre essas questões, né? O que é falar sobre gênero? A partir do que a gente está falando? De onde nós partimos para trabalhar sobre gênero na escola, por exemplo? Então, a primeira questão é: trabalhar sobre gênero é uma prática de liberdade e do cuidado de si. Romper com práticas educativas pautadas numa visão determinista e reguladora da sexualidade, entendendo-a enquanto um artefato constituído historicamente em meio a relações sociais de saber e de poder. Tá tudo bem aí, gente? Estão ouvindo legal? Beleza. Então, essa é a primeira questão. Por que eu vou trabalhar gênero na escola? Porque é uma questão de prática de liberdade, as diferenças. E aí eu trago algumas estatísticas para a gente ver como esse não é um assunto banal, nem um assunto que deva ser colocado em segundo plano. Nós temos o Brasil sendo o 5º país em número de feminicídios, no ranking mundial, com 83 países, e aqui nós temos 13 mulheres assassinadas por dia, pelo fato de serem mulheres. E é o primeiro país em número de mortes de transexuais. Agora, durante a pandemia, o Instituto Maria da Penha divulgou o número dizendo que aumentou em 50% o número de violência contra as mulheres.
Então, quando a gente está falando dessas estatísticas, nós estamos falando de diferenças entre gêneros, né? Nós temos uma definição, várias definições de gênero, mas aqui nós temos colocado uma hierarquia de gênero. Então, quer dizer, nós temos uma parcela da população que sofre mais violências por conta do seu gênero, entre aspas, e outra parcela da população que comete violência. Então, só por aí a gente já pode começar a trabalhar com a justificar o nosso trabalho com o gênero. Aqui eu trago um pouco da questão da escola. Por que estudar gênero na escola? Bom, basicamente porque a escola é o nosso segundo lugar de formação, né? O primeiro é a família. Então, a família, muitas das vezes, não é fácil a gente trabalhar gênero. A família reproduz estereótipos e hierarquias de gênero. E a escola vai ser o lugar que talvez possa, que a criança, que o adolescente possa ressignificar a ideia de hierarquização, a ideia de lugares de gênero. Então, a escola é o lugar de construção de relações de gênero. Logo, é um espaço de práticas sociais e pedagógicas que estabelecem dispositivos que criam e recriam formas diversas de relações de poder. Então, mais do que ficar lendo ali o PowerPoint, a gente pode pensar que a escola é o lugar onde a criança, onde o jovem, onde o adolescente, o pré-adolescente, estão vendo na prática como as relações de gênero se desenvolvem. E aí vamos pensar na nossa escola. Vamos pensar na escola que nós fomos quando éramos crianças e adolescentes. E quem é professora, quem é professor, quem tem filhos, pensa na escola onde leciona ou aonde seus filhos, enfim, escola que vocês conheçam hoje, né? E é muito fácil da gente perceber como as relações de gênero são reproduzidas pela escola. Então, a partir do momento que uma aluna, que um aluno percebem como existe uma diferenciação de tratamento da direção da escola com as professoras, da direção da escola com os professores, ele começa a dar significado para as hierarquias de gênero. A tia da merenda, a tia da limpeza, o professor da informática. Então, onde é que estão os homens e aonde estão as mulheres na escola? Que lugares homens e mulheres ocupam na escola? Isso é formativo. Porque as professoras, na sua grande maioria, trabalham no ensino fundamental, na educação infantil? Porque os homens trabalham com as áreas, com a área das ciências exatas, e principalmente, fundamentalmente, no ensino médio? Que lugares são esses que a escola vai colocando determinadas pessoas? Ao incluir a temática de gênero no ensino, e aí eu vou colocar no ensino de história, porque o ensino de história ele possibilita o questionamento da, justamente, historicidade desses lugares. Como foram sendo ocupados esses lugares? Né? Eu sempre gosto de trazer a pergunta do Foucault, que diz o seguinte: como é que nós chegamos até aqui? Como é que nós chegamos no lugar que nós estamos agora? Tirar o essencialismo das coisas, né? Então, as mulheres sempre trabalharam nesses lugares, esses lugares sempre foram dos homens, ou isso foi sendo criado, foi sendo estabelecido, e hoje nós chegamos nesses lugares, né? E como desfazer isso? E aqui nós entramos numa questão fundamental, dos lugares, né? Dos lugares dos homens, dos lugares das mulheres. De onde vem esse desejo e essa política que coloca homens num lugar, mulheres em outro lugar, homossexuais em outro lugar, transexuais em outro lugar? Nós temos a imagem da ministra Damares Alves, e a Damares é uma pessoa especialista em fazer isso. Ela traz para a gente um conceito absolutamente deturpado, que foi encampado por grupos
ultraconservadores, e eu vou mostrar rapidamente isso para vocês, que é o conceito de ideologia de gênero. Existe o conceito de ideologia de gênero? Existe. E ele está aqui, nessas imagens. Nessas imagens aqui que mostram a Damares, determinando, especificando e dizendo quais são os lugares das meninas, quais são os lugares dos meninos. E os lugares os quais ela discorda, a sua ideologia discorda, como aqui, né, o lançamento do gibi, vocês lembram de todo aquele furdunço lá em São Paulo? Quando a Damares discorda, quando não condiz com o que ela acredita que seja a ideologia correta, ela criminaliza. Ela e todo o governo, né, conservador. Mas, enfim, se existe uma ideologia de gênero, e ela existe, ela é a ideologia heteronormativa. É aquela que faz com que mulheres ganhem menos do que os homens para tendo as mesmas funções. É aquela que faz com que 13 mulheres sejam assassinadas por dia. Isso é uma ideologia de gênero. E não a que a Damares prega. De onde vem essa ideia, gente? Eu acho que é sempre importante, assim, quando a gente vai trabalhar com essas questões, a gente fazer um apanhado, né, trazer o histórico, assim, de onde esses grupos trouxeram e como deturparam os conceitos, né? Então, ideologia de gênero, eu não vou ver tudo isso aqui com vocês, mas ela vem desde os anos 90, desde mais ou menos meados da década de 90 e início dos anos 2000, e parte essencialmente de grupos ultraconservadores da Igreja Católica. Tá? Então, começa com um ativismo religioso reacionário, conclama a sociedade a lutar contra um inimigo imaginário, e a ideia qual é? É conter o avanço de políticas voltadas a garantir e ampliar direitos humanos de mulheres, pessoas não heterossexuais e outros dissidentes da ordem sexual e de gênero. A ideia desses grupos ultraconservadores, vindo lá do Vaticano, é de lá que parte, e depois se espalha para o resto da Europa e da América Latina, é a renaturalização das concepções de família, maternidade, parentesco, heterossexualidade e diferença sexual. Então, isso é um reflexo principalmente das lutas feministas e dos movimentos LGBTs dos anos 70 e 80, que visaram ampliar os direitos, né, das mulheres, da comunidade LGBT. Então, a igreja e esses grupos superconservadores reagem trazendo essa ideia de que existe, por parte desses grupos, uma ideologia de gênero, e não o inverso. Então, aqui também eu não vou entrar, depois eu posso passar o PowerPoint para vocês. Mas foram, a partir desse discurso lá do Vaticano, escritoras, na verdade, ensaístas, jornalistas de várias partes do mundo, principalmente dos Estados Unidos, encamparam essa ideia e começaram a divulgar, a escrever, a publicar ensaios, textos, falando da ideologia de gênero que queria acabar com a família, papapá. Então, são grupos ligados à Opus Dei, que é um grupo ultraconservador, né? E a membros da igreja. Então, deixa eu ver o que eu pego daqui. Mas foram traduzidos, papapá. Enfim, isso aqui é como foi sendo espalhado, tá? Até chegar aqui ao Brasil hoje. Começou lá com o Carol Vontila. Lembra do Carol Vontila? Uxo, 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 papa gaúcho. Aquele com cara de bonzinho, o João Paulo II. Ele que começou. Depois, o outro papa, aquele que era ligado ao nazismo, fortaleceu essa ideia, e ele que espalhou, então, para a América Latina, que veio para a América a ideia da ideologia de gênero. Por que isso nos interessa? Porque, primeiro, é um conceito deturpado, segundo, porque é aí que o bicho pega na escola, né? É isso que está sendo trazido para nós hoje. Quando a gente quer trabalhar questões de gênero, questionar hierarquias de gênero,
É por aí que os grupos conservadores entram, dizendo que nós queremos acabar com a família, que nós queremos acabar com os corpos que são naturais, entre muitas aspas, né? E qual é o papel da escola nesse sentido? Aí eu coloco outras questões aqui para nós. Como professoras e professores reproduzem discriminações de gênero na escola? Como pais, mães e a escola incentivam, por exemplo, a dominação masculina, dizendo o que é trabalho de menino, qual é o lugar do menino, qual é o lugar da menina. Como a mídia submete todos e todes a estereótipos de gênero. Como desconstruir hierarquias de gênero e que posições temos que tomar diante das desigualdades de gênero, do preconceito e da discriminação. Então, todas essas questões aqui, a gente pode levar para a escola, pode se perguntar para a sua prática escolar, e pode levar para outros grupos também. Isso aqui a gente pode perguntar na família, pode perguntar na igreja. Todas essas questões são questões que estão falando de relações de gênero e de desigualdade. Então, a partir delas, a gente pode começar a dialogar para trazer o que são questões de gênero. Por que é importante discutir, debater questões de gênero? Quando eu e Paula trabalhamos com formação de professoras e professores, nós trabalhamos bastante, principalmente a Paula, a parte teórica da construção das teorias feministas, teorias de gênero. Então, nós trabalhamos bastante com a Joan Scott, com a Linda Nicholson, com a Butler, que a Vitória já trouxe para nós também, trazendo sempre essa ideia de desnaturalização da questão essencialista. Então, quer dizer, o gênero é uma construção social, como diz a Joan Scott. Como diz a Nicholson, além de ser uma questão cultural, além de ser uma construção cultural, vai além, né? Ele já vem antes do menino ou da menina nascer. Mas, enfim, isso nós trabalhamos dentro das oficinas com essa parte um pouco mais teórica. E quando nós vamos trabalhar uma parte prática, eu acho que é legal da gente eu trazer aqui para vocês, a gente traz alguns debates. Como isso pode ser construído, debatido em sala de aula? A partir de várias abordagens. Eu trago sempre a questão da loucura, porque foi que eu trabalhei no mestrado, e é uma questão que eu me aprofundo mais. Então, a gente pode trabalhar a ideia de várias mulheres que, ao longo da história, foram consideradas loucas porque eram submissas, porque não se adequavam ao mundo que elas viviam. E uma das formas de conter essas mulheres era considerando-as loucas, retirando elas da sociedade, muitas vezes trancando elas em hospitais psiquiátricos, como aconteceu com a Camille Claudel. Então, essa é uma possibilidade. A gente pode trabalhar com imagens, com discursos, com escritos dessas mulheres, né? Nós conseguimos esse material, eu trabalhei com esse material na dissertação, então é legal levar para a escola, trabalhar isso com a escola. É uma forma de trabalhar temas sensíveis, trabalhar com essas imagens, né? Imagens das mulheres, como tem aqui. As que tem fotografia, a gente consegue trabalhar com fotos e tal. As que não tem pinturas, a gente também consegue levar para eles. E aqui com os discursos. Aqui uma imagem também do hospício do manicômio de Barbacena. Então, tinha uma ala que era só de mulheres, principalmente de mulheres negras. Então, aqui a gente pode trabalhar a interseccionalidade, porque além de trabalhar a questão de gênero, a gente também trabalha de classe e de raça. A gente não vê mulheres ricas aqui, a gente vê poucas mulheres brancas. Então, por que existia nesse manicômio mulheres pobres e mulheres negras internadas, né? Uma imensa maioria de mulheres pobres e mulheres negras. Então, a gente consegue interseccionalizar os conceitos. Outras temáticas possíveis para se trabalhar gênero na escola é a partir dos estereótipos ou da ideia de maternidade, os diversos feminismos, a questão de público e privado, dos espaços, né? Assim como a Vitória trouxe, sensacional a pesquisa da Vitória para isso, que tu trabalha o espaço da escola, dessa escola de mulheres como espaço privado, que
que desenvolve essas mulheres para trabalhar num outro espaço privado que vai ser a casa. Então, elas estão absolutamente fora do espaço público, né? A questão da invisibilidade. Na história, a gente trabalha bastante isso, já tem outras pesquisadoras que trabalham isso, né? Onde estão as mulheres na história? As questões ligadas à hierarquia de gênero, masculinidades e estereótipos, né? Da bruxa, da freira, da santa. Isso é bem fácil de trabalhar também, bem tranquilo. Trago para vocês aqui alguns exemplos, por exemplo, para trabalhar invisibilidade com imagens do próprio livro didático, do próprio livro didático. Então, a gente tem, quando mostra para a história, né, a gente só vê os homens caçando, fazendo trabalho duro, másculo, aquele que alimenta todo mundo, aquele trabalho essencial e fundamental. Então, são só homens fazendo. Imagens das invasões bárbaras, então os homens ligados à conquista, às guerras de conquista de território. Então, como tu vai criando, né, esses estereótipos, assim, do homem corajoso, do homem que está no espaço público, que está conquistando coisas. Isso tudo pode ser debatido na sala de aula. A própria invisibilidade, onde é que estão as mulheres, que elas não estão representadas aqui? Não existiam? As questões de hierarquia de gênero, por exemplo, pegamos um período ali que é a Idade Média, então a gente tem muitas imagens da Idade Média, né? Onde estão as mulheres na Idade Média? Onde é que as mulheres aparecem nas imagens da Idade Média? Então também dá para a gente trabalhar. Masculinidade é o que mais dá para trabalhar, né, gente? Porque qualquer livro que a gente abre, nos momentos importantes da história, só tem homem fazendo história. Então, vejam vocês, né? Lá na Grécia Antiga, falando, estudando, debatendo, fazendo política. Quem é que está lá? Cadê a mulherada? Nenhuma, nada, ninguém. Talvez tenha uma sentadinha, ajoelhada aqui, fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que é. Na República Velha, aqui no Brasil, quem é que está... além de estar no processo eleitoral, está estabelecendo a ordem, dizendo como as coisas devem ser feitas, né? Aqui embaixo, o Churchill, o Stalin, enfim, os homens da guerra, né? Estão ali decidindo os rumos do mundo inteiro, e os seus capangas ali atrás. E aqui, essa foto que para mim é muito emblemática, que é do impeachment da Dilma. Então, a gente vê, né, todos esses homens santos em nome da família, da sua família, destituindo a presidenta Dilma. Aqui a Paula trabalha bastante, né, que a Paula tem um extenso trabalho sobre isso, que é o estereótipo da maternidade. Então, também como nós podemos questionar esse estereótipo, ela trabalha com a Zuzu Angel. Desculpa, Paula, estou falando do teu trabalho, mas é porque eu quero mostrar, como a Paula sempre fala, né, desse estereótipo da mãe, como ele se une com o estereótipo da santa. Então, vejam, a Zuzu Angel, né, perdeu o filho, foi na ditadura militar, foi em busca do filho, e como ela é retratada no filme, como uma santa, assim como a Virgem com o menino nos braços aqui do Michelangelo, né? Aliás, é a Pietà. Já estou acabando. Só falta 2 slides. Também dá para se trabalhar aí pensando na visibilidade, então, né? Em mostrar as mulheres na história, já que elas não aparecem, a gente cata elas e vamos mostrar onde que elas estavam. Elas estavam na luta pelo voto, elas estavam nos momentos da guerra, estavam nos momentos das revoluções, só foram retiradas, né, dos discursos, retiradas dos documentos, mas elas estavam lá. Então, vamos colocar essas mulheres ali de volta nos lugares aonde elas foram retiradas. Trabalhar com imagens, que é sempre importante, colocar essas mulheres dentro do espaço público, mostrar que elas, sim, batalharam, e se hoje nós estamos aqui, né, é porque essas mulheres abriram espaço a partir de muito debate, muita luta, muita
muito luta, né? Dos movimentos feministas, do movimento das mulheres negras, das mulheres do campo. O espaço ele sempre foi conquistado, ele nunca foi dado. Então, é importante trabalhar com essa questão da luta das mulheres. Agora, eu escolhi mulheres para falar, né? Mas quando eu falo mulheres, eu também quero falar de todas das mulheres transexuais, dos homossexuais, todos esses grupos que saem da ideologia de gênero cis heteronormativa, todas as pessoas desses grupos têm que conquistar espaços, né? O espaço ele não é dado, ele é conquistado. E o debater hierarquias de gênero, levar a discussão de gênero para a escola, é isso. É a gente... Deixa eu só tirar aqui. É a gente mostrar como essas conquistas vão se dando, como os movimentos vão acontecendo, como é difícil a gente romper essas barreiras da ideologia de gênero real, dessa que existe, e que quer manter as hierarquias, né? Então, acho que deu, né, gurias? Pelo tempo, senão a gente não consegue conversar. Bom, é isso. Agora fica aberto para as perguntas. Já a deu. gente debate mais.